Olá, telespectador do Provocação, sou Neto Marques. Mais uma vez, estamos aqui já preparados para mais um podcast do Provocação pelo site Voz MT. E hoje o nosso entrevistado é o Vinícius de Carvalho, ele que é cientista político e sabe tudo da nossa política brasileira, estadual e municipal. Nós vamos bater um papo aqui sobre como anda a política atual, porque nós sabemos que 2026 é um ano de eleição, e a eleição generalizada aí de governador, aliás, de presidente da República até deputado estadual. Vinícius, muito obrigado aí pela sua presença e vamos bater um papo aí com relação a essa política do nosso país, do nosso estado, da nossa capital, Cuiabá. Muito obrigado pela sua presença. Verdade. Vou aproximar o microfone vai ficar melhor, né? Olá, Neto, olhar para o nosso público aqui do Provocação. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço o convite, a oportunidade de estar novamente. Já estive aqui uma vez ano passado, né? E poder dialogar com vocês sobre os temas aqui da nossa política. Olha, hoje está complicado essa questão política, porque hoje o Brasil virou só em TikTok, né? Pois Quer é, né? dizer, qualquer coisinha que acontece vira um TikTok. Isso aí é uma nova. é, Foi criada uma nova tipo política, forma de fazer política. Quem criou isso aí são o pessoal da direita, praticamente, porque é eles que trabalham muito com TikTok, trabalham muito com vídeos, né? E vídeos curtos que acabam viralizando. Recentemente a gente viu aí a questão do carnaval, né? Que ainda está quente ainda o carnaval. Já criaram um sistema ali, já viralizou, igual as sandálias, né? A Havaiana. Como é que você vê essa questão de polarização do Brasil? Você acha que isso vai continuar para esta eleição ainda, Vinícius? Olha, Neto, tem gente que acha que sim, né? Que é Lula e Bolsonaro de novo, né? Porque as pesquisas têm mostrado isso, né? O Lula em primeiro lugar, né? E o Flávio Bolsonaro, que é o príncipe herdeiro, né? Do trono, né? Literalmente, a monarquia, né? O filho mais... Quando o rei abdica, né? O filho mais velho assume, né? Monarquia é isso, né? Então, o rei, né? Que é o Jair Bolsonaro, tá preso, inelegível, né? Transmitiu, né? O trono pro filho mais velho, né? Mas, assim, eu vejo chance de uma mudança. Talvez eu vejo com muita simpatia essa candidatura essa articulação, na verdade, aí do Gilberto Kassab, do PSD, né? Dos três governadores, né? Que ele levou para lá, né? Eduardo Leite, o Ronaldo Caiado, né? Que filiou há pouco tempo, e o Ratinho Júnior, né? O governador do Paraná. Eu vejo que é um cansaço, as pesquisas medem isso, né? Existe um cansaço da polarização. Então eu acho que há uma possibilidade, eventualmente, dessa candidatura aí do PSD substituir, crescer, né? E superar o Flávio Bolsonaro e passar para o segundo turno. Porque assim, a vaga do Lula está garantida. O Lula está no segundo turno. Não tem como tirar. Até porque ele não tem um grande rival, né, no campo ali da centro-esquerda, né? Quem vai machucá-lo um pouquinho é o Aldo Rebelo, né? Que deve tirar um pouco de voto do Lula, né? O Aldo Rebelo vai ocupar um pouco do espaço que era do Ciro Gomes, né? O Ciro, que tá candidato, deve ser candidato a governador do Ceará, né? Boa chance, inclusive, dele ganhar lá, né? Então o Aldo Rebelo deve rachar um pouquinho o Lula, mas assim, tem pouco adversário, né? Então uma vaga do Lula no segundo turno. E agora a outra vaga é do anti-Lula, né? Então quem será uma. A outra vaga Sim. é o arqui-inimigo, né? É. Não tem como ir dois do mesmo campo, é muito difícil, né? Então a outra vaga é do anti-Lula, então eu acho que tem chance, sim, dessa candidatura, seja quem vier a ser, né? Que ainda há expectativa pelo Tarcísio, né? Mas acho pouquíssimo provável, está cada vez menos provável uma candidatura, a chapa Tarcísio e Michele Bolsonaro, né? Uma chapa sonhada por muita gente, né? Que seria competitiva Seria mesmo. competitivo. Mas eu acho difícil, acho que o Tarcísio realmente vai focar na reeleição lá em São Paulo, né? Mas é Eduardo Leite, ou o Ratinho, ou o Caiado, um desses aí realmente pode eventualmente superar o Flávio Bolsonaro e passar para o segundo turno, né? Eu acho também, Vinícius, por exemplo, quando você pega um nível, vou fazer uma comparação aqui, quando você pega um nível, né, de parede e você coloca bem no nível, assim, quando não está no nível, ele fica um pouquinho Torto, é. torto, né? Verdade. É. Eu acho que essa polarização era tá assim, tá dividido, mas com peso maior para o lado do PT, do Lula, Sim. e pode entrar quem quiser lá. Eu acho difícil, porque parece que eles polarizaram o país de uma forma que, se eu estou aqui, eu não vou mudar. Você não consegue fazer aquela mudança, né? As pessoas ficam muito radical. Não tem essa de você tentar explicar para as pessoas. Por exemplo, essa questão do desfile aí da Escola de Samba Novo Niterói.
Não teve nada ali, mas eles polarizaram uma forma ali que o trem polariza e pastores entram nessa aí, começa a publicar vídeo, começa a entrar nessa jogada política e não muda. Então eu acho que dificilmente o Tarcísio e a Michelle seria uma chapa mais competitiva, Verdade. mas também ficaria num nível inferior, porque nessa dividição de polarização do Brasil, ainda tem 51 para o lado do Lula e 49 pela direita, porque tem a direita radical que acaba atrapalhando tudo, né? O candidato que ele quer se eleger só com uma foto do Bolsonaro no peito, ele não faz nada, faz às vezes projetos aí esquisitos, o cara é vereador de Cuiabá, faz projeto nacional com a camisa de Bolsonaro e ganha projeção, quer dizer, nós estamos vivendo uma eleição de TikTok. Ele não quer saber se tem projeto, se o projeto é benéfico para o Estado. E como é que você acha nessa questão? Você acha que vai permanecer mais essa eleição nessa questão de candidato TikToker? Então, né, só dentro da presidencial, eu acho assim que o Lula pode perder a eleição, sim, sabe? Ele tem um nível de rejeição muito alto, né? Vai cair um pouquinho durante a campanha, porque ele vai mostrar as entregas, né? Todo governo tem realizações, tem obras, tem entregas, né? E o eleitorado é muito desligado, né? As pessoas não acompanham tudo, né? Às vezes acham que é da prefeitura, do governo do estado, eles não sabem, né? Então, ele vai baixar um pouquinho da rejeição, a aprovação vai subir. O Bolsonaro fez isso, né? Na eleição passada. O Lula vai repetir isso agora, abre um pouco de margem, né? Porque hoje ele está no limite, assim, né? Ele assim, o número que ele tem no primeiro turno é o mesmo número do segundo, ele não sobe quase nada do primeiro para o segundo turno, né? E assim, tem chance dele perder. Quem ganhar ou perder vai ser por uma margem muito pequena, né? Igual a De outra, novo. né? Talvez um pouquinho maior. Da outra deu 1,5%, né? Dos votos válidos foi bem apertadinha. 2.140.000 votos, né? A eleição mais apertada presidencial que nós tivemos. Agora talvez chegue a uns 5%, mas vai ser muito apertada, né? Assim, mas eu acho que os dois lados podem ganhar. Uma eleição muito arriscada para o Lula, né? Ele mesmo já disse que só um incompetente perde a reeleição, né? Ele foi uma referência ao Bolsonaro, né? Que foi o único candidato, o único presidente que perdeu a reeleição foi o Bolsonaro, né? E o PT é bom de ganhar a eleição, né? Isso é indiscutível, né, Neto? Assim, da, das últimas 6, eles ganharam 5, né? Então eles são bons, né? São muito competentes, né? Para ganhar a eleição, mas tem chance de um revés, sim. E ele só tem um cabeça, né? É, só tem o Lula, exatamente. Agora, dentro da tua pergunta, realmente a política está muito nacionalizada nesse aspecto e virou uma guerra de torcidas, né? Assim, Torcidas, né? Cada, justamente. cada lá tem sua torcida, né? Não muda, não tem Independente como. se está errado ou não, é meu time, acabou, ninguém É, falha, eu vou brigar, né? Mas nesse caso do carnaval, assim, achei que o saldo foi negativo, sabe? houve Sinceramente, né? o E lado aí? positivo e o lado negativo, né? O lado É, positivo porque desfilou, apresentou, e a escola de samba foi comentada, né? O Brasil inteiro só falava nisso, quer dizer, o nome dele, do presidente, foi exaltado durante uns 10 dias aí antes e durante e depois, mas depois houve aquela parte ali que eles fizeram aquela TikTok ali daquela questão ali, e o trem viralizou. Então eu acho que foi 50% positivo e 50% negativo, né? eu já dou um pouquinho assim, uns 60 negativo e 40 positivo, né? Aí fica um saldo de uns 20% ou 55, 45, assim. Acho que o saldo é negativo. Assim, é desnecessário, né? É, Um presidente da República não precisa disso, né? Não sim. precisa, né? Uma escola de samba que até caiu, né? Parece que ontem teve, Subir né? e cair rapidinho. Caiu, pois é, né? E claro que foi algo direcionado, é óbvio, né? Como Marcelo Freixo, presidente da Embratur, da Empresa Brasileira de Turismo, ele que é do Rio de Janeiro, né? Foi candidato até a governador já lá no Rio de Janeiro, então deu dinheiro para a escola, não só para aquela, para todas, né? Para Receberam, todos. e está correto, né? Elas fomentam o turismo mesmo, né? Isso é indiscutível. Mas o Lula não precisava daquilo. E assim, ele vem tentando um diálogo com os evangélicos, né? Que é um eleitorado muito anti-Lula, né? Na última eleição deu 2 por 1, né? O Bolsonaro teve 2 votos de cada 3, o Lula teve 1 dos evangélicos, né? E aí dificultou muito, que houve uma situação lá da família em conserva, né? De uma lata, né? E a comunidade evangélica já pegou isso aí, né? E foi muito ruim, né? Especialmente aquele quadro, aquele carro alegórico, né? Que reforçava a narrativa que o PT tem de que o impeachment da Dilma foi um golpe, que não foi. Golpe é algo que nos pega desprevenidos, amigos. Isso é golpe. Se entrar alguém de repente aqui, nós sofremos um golpe. Agora, o impeachment da Dilma teve 13 votações no Congresso Nacional, com assistência do STF, né? Então isso não é golpe. Não existe, né? Mas na narrativa deles, o impeachment foi um golpe e a prisão do Lula também foi um golpe, né? E aí tinha uma cena lá que o Michel Temer roubava
a faixa da Dilma, né? Tomava assim, a faixa da Dilma e dava pro Bolsonaro, né? Então, aí ficou ruim isso. Para dentro da bolha deles, ok. Só que assim, quem vai decidir essa eleição, né? São os 10% de eleitores eleitores nem Lula nem Bolsonaro. Eleitores moderados, amigo. É isso. Sim, Porque sim. cada lado tem cerca de 45%, Lula e anti-Lula, e você tem os 10% ali que vão decidir. Decidir. Esses que têm que ser cortejados, né? Os nem. Verdade. Eles que são valiosos, amigo. Então É. eu acho que o Lula saiu menor, sinceramente, desse episódio aí. Bom, se o Nacional está com todos esses problemas, vamos falar agora de Mato Grosso, que também não está fácil uma eleição para governador aqui. Nós temos dois candidatos, 3 candidatos agora declarados. Jaime está aí correndo atrás, eu não sei se realmente ele é candidato ou não. Ele vai vir aqui no programa, no podcast Provocação, para poder falar isso para a gente. Mas hoje os candidatos que estão postos aí, dá a impressão que não é nenhum que o público, que o povo mato-grossense quer. Vamos tentar escolher aquilo que for, não sei, não é nem como é que eu falo isso aí, mas não é aquilo que assim, já ganhou. É. Tá todo mundo embolado aí, porque não é a preferência do povo, todos eles, né? Quer dizer, aquele que fizer aí uma proposta melhor, talvez vença, né, Vinícius? Né? Então, e tem até a Natasha Slecharenko também, pelo PSD, que está pré-candidata, né? Sim, são Seria, 4, né, seria do campo praticamente. lulista aí, do Lula, né? Seria o Favro tá pré-candidato a senador, na reeleição, né? Para o Senado, e aí a Natasha para governo, né? Então são 4. Realmente, é uma eleição sem favorito, né? Sem favorito. Pela primeira vez desde 2002, né, nós temos uma eleição sem favorito. Sim. Porque se você pegar todas as eleições desde então, né, tu sempre tinha um favorito. Sempre teve. Em 2006, reeleição do Blairo, né? Em 2010, o Wilson Val, que era vice do Blairo, mas o Wilson era um grande nome, né? A turma cobra, por que o Wilson renunciou à prefeitura? Porque ele era favorito para ganhar a eleição. As pesquisas, inclusive, apontavam isso. Ele tinha ganho a prefeitura com 70 mil votos de frente, em cima do Mauro Mendes, em 2008. Ninguém repetiu essa marca do Wilson até hoje. 70 mil votos de dianteira, então ele era favorito, por isso ele renunciou à prefeitura. Senão ele teria ficado. Igual o Júlio também, né? com Dante, né? Naquela que ele perdeu em 2000, né? Foi, 98. 98. O Júlio estava né? estourado na frente, né? Exatamente, ganhava em primeiro turno, né? É. Também era favorito. Então, em 2010, em 14, né? O Perutac já despontava como favorito, que ele tinha sido eleito senador em 2010, né? Como uma revelação. 2014, o Perutac. Em 18, seria a reeleição do Perutac, mas o governo dele foi de mediano para ruim, né? E aí o Mauro Mendes acabou despontando na prefeitura e ganhou 18, e 22, reeleição do Mauro. Chegamos a 26 sem um favorito, uma eleição, e com nomes assim, como se diz na gíria política, nomes pesados, né? Nomes que não agregam, que têm dificuldade em aglutinar, né? Então, assim, isso inclusive abre espaço para talvez um outsider, viu? Não podemos descartar essa possibilidade, né? De aparecer um nome novo, que não seja nenhum desses 4 aqui. Sim. Né? Especialmente vindo do canto direito ali mesmo, do bolsonarismo, né? Mais radical, né? Mas aqui, Piveta e Wellington são candidaturas irreversíveis, a meu ver. Eu já banquei isso na mídia, tem gente que fala, não, tudo pode mudar. Eu falo, moçada, muito difícil. Eu não vejo o Piveta renunciando à candidatura. Se o Mauro não apoiar, eu acho que o Piveta é candidato mesmo sem o Mauro. Porque é a chance da vida dele, amigos. A grande chance do Piveta é essa, né? Uhum. Né? Ele se preparou para isso. Se o Mauro renunciar, realmente ele vai virar governador. Se não renunciar, ele seca. Ele é candidato do mesmo jeito, ele cai um pouquinho, cai. Mas o Piveta tem seus 12, 15%, pelo menos. Assim, ele é um candidato competitivo, né? Ele tem o que mostrar. Vamos combinar, 3 vezes prefeito de Lucas, né? O Lucas é uma cidade de referência, né? Também no governo do estado ele ajudou, especialmente na área de educação e de infraestrutura, então ele tem o que mostrar, o Piveta. Então ele é candidato. É irreversível, né? Com a BR-63 chegando duplicada em Lucas, né? Com a ferrovia chegando em Lucas, e com um governo desse, né? Com muito dinheiro, muita obra, você acha que ele não vai ser candidato? Por favor, né? Não me conta outra, né? Então o Piveta é candidato e o Wellington também, eu não vejo um recuo do Wellington, acho muito difícil. É a oportunidade dele também, única, né? A última, né? Pois é, e porque ele está no meio do mandato. No meio do mandato não tem o que perder. Ele só precisa ter uma votação razoável, porque em política você tem que sair maior do que entrou. A regra é essa, né? Pode perder, mas tem que sair bem, né? Você teve 2 mil votos na outra, você tem que ter 2.500 das 3, né? Você vê aquela história do time né? que perde, né? mas jogou bem, né? Ele perdeu, mas jogou bem, né? Verdade, e é isso que você quer dizer, né? Verdade. Tem que sair mais maior, tem né? que ter um ganho, né? Se for para entrar, você teve 2 mil votos, se for para entrar para ter 1.000, você nem sai candidato, você transfere esses 2 mil para outro, né? Você negocia com outro, seus 2 mil votos, enfim. Então, o Wellington tem que ter uma votação razoável e tem. O Wellington tem um grupo político muito sólido, sabe?
muito prefeito, muito vereador, muito vice-prefeito, muitos empresários, né? Ele opera muito na área de educação também, IFMT, né? Ele é um grande despachante, né? Emenda, Né? despachando emenda. Nesse mandato ele está perdendo para o Jaime a questão das emendas, né? Como o Wellington teve que ir para a oposição, né? É um lugar desconfortável para ele, assim, onde ele não gosta de ficar, né? Mas ele apoiou o Bolsonaro, achou que fosse ganhar e faltou pouco para ganhar, né? E ele teve que ir para a oposição e o Jaime acabou virando o corretor de emendas ainda, o despachante de emendas, né? Mas o Wellington, assim, é um grande articulador lá em Brasília, né? O que você precisar, ele tá sempre à disposição. Então ele tem seus 400, 500 mil votos, né? Acho que uns 20, 25% ele tem no mínimo, assim, né? Então não vejo um recuo dele, né? Agora, no caso da Natasha, vai depender, se eles não tiverem outro nome, né, mais competitivo lá na federação do PT, né, no campo do Lula, né? Pode ser ela mesmo. E o Jaime, para mim, né, eu acho que ele vai negociar, entendeu? Essa candidatura a governador. Né? Ele pode vir para o Senado, né, eu acho que o Senado vai ser uma eleição bastante animada, já vamos chegar nela também, porque assim, o segundo turno está na mão do Jaime, né? Com o Piveta, o Wellington e a Natasha, ainda dá para ter primeiro turno. Né? Agora, se o Jaime entrar, rachas, fica 20% para cada um, 20, 25%, segundo turno garantido. Né? Então, ele está com a eleição na mão, ele sabe que isso tem valor. Né? Só que para negociar, para Lucimar, vice do Wellington, a Lucimar, primeira suplente do Fávoro. Né? Eu soube que ele ofereceu a Lucimar vice do Piveta e o Piveta não quis. Eu também, né, já tive essa informação. Ou o próprio Jaime concorrer para o Senado. Né? Para o Senado ele tem mais chance. Para o governo eu acho muito difícil pela rejeição. O nível de rejeição que ele tem é essa. E o governador, né, tu tem que ter 800, 900 mil votos. 900 mil votos. Né? Porque tem segundo turno. Né? Se ninguém alcançar a maioria, metade mais um no primeiro, tem um segundo. Já Senado, não. O Senado, nós podemos ter um senador eleito aí com 500 mil votos. Né? 600 mil votos, tem essa possibilidade. Né? Então, para o Senado, o GM tem mais chance. E detalhe, o Senado vai favorecer muito quem tem um eleitorado com maior amplitude, né? Quem transita melhor. Né? Hoje, os dois que têm um eleitorado com mais amplitude são Jaime Campos e Janaína Riva. São os dois candidatos que melhor dialogam, né? Porque os outros são muito presos num canto, né? Galvões e Medeiros lá no canto direito, dialoga pouco para cá, pro restante do eleitorado. O Mauro mais no centro, né? Mais espremido, né? O Mauro, os bolsonaristas radicais não gostam dele e os lulistas também não gostam dele. Ele está espremido pela direita e pela esquerda, o Mauro. Né? Ele tem essa dificuldade, né? Já a Janaína, né, tem trânsito em todos os segmentos e o Jaime também, né? Então, Senado eu acho possível, ou ele usar esse capital político para apoiar alguém, né? Você disse que o Hélito, dessa vez, ele ficou em segundo lugar na questão de despacho aí de emenda aí que o Jaime Foi. superou ele. Será que é porque o Hélito sempre, quem ganhava em Brasília, ele falava, quem ganhou, tô dentro. E dessa vez ele quer estar dentro, mas não pode. Né? Ele tenta pôr o pé lá, mas o pé ele falou, opa, ele recua, né? Ele está fazendo esses 4 anos de mandato aí meio assim, não é o que ele gosta de fazer, né? Ele gosta de estar lá no meio do poder, né? Do presidente, e hoje ele está meio arredio disso. Será que é por isso, Priscila? Total, né? O próprio PL, né? O PL, por tradição, é um partido governista, né? Porque o PL é partido muito focado em infraestrutura. Em outros governos era assim, o Ministério dos Transportes era do PR e PL, que é o mesmo partido, foi Partido da República, né? PR depois voltou a ser PL, né? Partido Liberal, né? Tanto que eu brincava que é partido das licitações, né? PL, né? Partido das liberações, né? Partido das licitações, mas é. Só no Brasil, né? Que o Partido Liberal, né? Depende de obra pública, né? O Partido Liberal é para ser mais privatista, né? Mas o Partido Novo que é o Partido Liberal, né? Que é o verdadeiro Partido Liberal é o Partido Novo, né? Então, mas é porque assim, o PL apostou com muita força na eleição do Bolsonaro, e falta pouco mesmo, né? O PL tem esse perfil governista. E o Wellington não saiu do PL, por quê? Porque ele tem um controle do partido, ele é o dono do partido em Mato Grosso, tem um apoio muito forte do Valdemar da Costa Neto, né? Que é o presidente nacional, e Mato Grosso é um estado de maioria bolsonarista, amigos. Na última eleição foi 2-1, foi 65-35, né? O Bolsonaro no segundo turno fez 65% dos votos em todo o estado, né? E o Lula 35, né? Lá no Nortão deu 75-25, deu 3-1, né? Houve um município onde deu 80-20, Itanhangá. Deu 80-20, 80% Bolsonaro, 20% Lula. É o paraíso da Coronel Fernanda, né? Ela falava, vai ser 80-20, né? Do Bolsonaro em relação ao Lula. Eu falava, não, deputada, calma. Mas lá em Itanhangá é a Disneylândia da Coronel Fernanda, né? Deu 80-20, 80 Bolsonaro, 20 Lula. Então por isso que o Wellington permanece, porque é um estado altamente bolsonarizado. Então, mas é um local inédito e desconfortável. Porque o Wellington está no Congresso Nacional desde 1991, são 35, 35, né? São 35
5 anos de Congresso Nacional. A maioria desse tempo, base governista. Ele foi base de todos os presidentes. Todos. Todos os presidentes. Interessante que ele e Jair Bolsonaro foram deputados assim juntos, né, durante 7 mandatos, né, 6, né, de deputado, né, depois o Wellington foi para o Senado, mas o Wellington sempre na base governista e o Bolsonaro sempre oposição. Bolsonaro foi oposição a todos os presidentes, né? Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, sempre na oposição, o Bolsonaro. Né? E o Wellington sempre na base. Então ele tá tentando se equilibrar, ele está num equilibrismo muito grande, tanto em nível nacional quanto aqui no estado de Mato Grosso. Né? Ele está meio enrustido ali. É uma posição difícil, né? Uma posição difícil. Mas outra coisa, o Senado de Mato Grosso está bem complicado também, né? Nós temos aí muitos candidatos com potencial, uma disputa que será bem acirrada, com 4, 5 nomes aí fortes, quase todos os nomes são, como é que fala, tem preferência, né? Tem condição de se eleger, Sim. né? Nós temos aí Janaína, que é forte. Nós temos o Mauro Mendes, se for candidato, se sair do governo, é forte para disputar. Temos o Medeiros, que é o PL, é forte. Nós temos o ministro, também o Fávaro, é forte. E temos também aí mais 2, que é o Pedro Táxi, que está aí conseguindo entrar também nessa linha aí de ganhando espaço. E temos também o Galvão, né, que ninguém dá nada por ele, mas ele na eleição passada de uma vaga, ele foi o segundo mais votado, Foi, quase verdade. 400 mil votos, Foi, né? 337. 337 votos, Foi. mil votos, e as pessoas não estão lembrando disso aí. Então, Vinícius, vai ser uma concorrência muito puxada, né, para o Senado aqui em Mato Grosso. Já antecipei um pouquinho, né? Mas vamos aprofundar mais no Senado. Realmente, eleição de 2 vagas, né? A eleição de 2 vagas é mais animada, né? Eleição de uma vaga, assim, o favorito quase sempre ganha, né? Se você pegar o histórico, né, de eleição de uma vaga, o favorito, em geral, é um político de grande densidade Quem que você acha que é eleitoral, né? favorito hoje? Então, hoje os 3 mais favoritos hoje Jaime, Mauro e o ministro. Não, Fávaro. Janaína em primeiro lugar, Fávaro e Mauro. Se eu tiver que ordenar, assim, são esses 3 aí, né? Porque o do Mauro, as pessoas têm que entender que uma coisa é popularidade, outra coisa é ele transferir para isso virar voto. Quem que vai votar nele, né? Como eu falei, o Mauro tá lembrando muito o Dante de 2002, né? O Dante, na época, ficou espremido pela direita e pela esquerda, né? Pela esquerda era o PT, na época, naquela onda vermelha, onda Lula, né? Da primeira eleição do Lula, Alexandre César e Séries, né? Pela esquerda do Dante, e pela direita do Dante, Jonas Pinheiro e Blairo Maggi, na época, né? O agronegócio despontando ali, então o Dante ficou espremido ao centro ali e acabou sendo derrotado, né? Na eleição para o Senado. E essa, assim, essa oligarquização, né? Esse grupo muito grande que está se formando em torno do Mauro, né? Porque só quem tem muito voto é o Mauro, mas aí Fábio Garcia, Virgínia, Piveta, Alan Porto, né? Beto 2-1, Gilberto Figueiredo, quer dizer, tem uma série de nomes, Mauro Carvalho. Mauro Carvalho, vale lembrar, qualquer dia ele vai estar com o Neto aqui também, o Mauro Carvalho. Se o Wellington ganha, o Mauro Carvalho é senador, tá? Porque o Mauro Carvalho é o primeiro suplente do Wellington, tá? Tem essa também. Ou seja, se o Piveta ganha, o Mauro tá bem. Se o Wellington ganha, o Mauro também tá bem. Qualquer jeito, o Mauro vai. Tem esse sonho dos 2 Mauros no Senado, né? Os 2 Mauros ali no Senado. Tem essa, né? Tem muita gente em cima do Mauro, entendeu? Então, o Coronel Roveri, também secretário de Segurança, deve ser candidato a deputado federal, né? Tem isso, né? Então, assim, tá muita gente em cima do Mauro, né? Então, tá surgindo um grupo político muito forte, isso pode prejudicá-lo do ponto de vista E ele quer até cuidar, qualitativo. tem que cuidar né? dele, né? Porque não dá para ele cuidar mais. Se ele lançar a Virgínia, vai ficar complicado, né? Virgínia, Piveta. Porque Piveta, assim, o Piveta é um candidato que tem dificuldade. Alain Porto, Gilberto Figueiredo, nossa. Beto 2-1, né? Tem essa situação do Mauro Carvalho, então é muita gente ali em torno dele, então é algo complicado. Então a eleição de 2 vagas é muito animado, porque com essa combinação dos votos, assim, às vezes quem ganha o primeiro perde o segundo, né? Enfim, então ganha quem tem mais essa capacidade de dobrar, né? Uma eleição aí como está desenhada com 2 ex-governadores, né? Pedro Táxi e Mauro Mendes, né? Talvez com 3 ex-governadores, né? Coisa que nós nunca tivemos. Eleição com 2 ex-governadores para o Senado nós já tivemos, 4 eleições. Agora, com 3 ex-governadores, não, né? Jaime, Pedro Táxi e Mauro, né? Talvez nós tenhamos 3 ex-governadores, né? Então, hoje eu vejo a Janaína Riva com um favoritismo por isso, porque ela tem esse diálogo, né? Com todos os setores, né? Ela por exemplo, ela pode ser o segundo voto do Antônio Galvão, pode ser o segundo voto do Zé Medeiros,
né? Da direita ou da esquerda, Pela ela tem direita ela segundo recebe, voto. ela pode ser um segundo voto do Favro, ela pode ser um segundo voto do Mauro, pode ser um segundo voto pelo Táxi, então ela está bem centralizada, bem localizada realmente, Até por ser né? mulher também, né? Também essa pauta da segurança pública, dos feminicídios, né? Isso também a valoriza, favorece. Então hoje eu vejo um favoritismo maior, um pouquinho maior aí para Janaína Riva. O Favaro também com esse racha de vários candidatos aqui de centro e de direita, o Favaro pode ganhar também, né? Lembra que o Favaro, assim, claro, no bolsonarismo radical ele não vai ter entrada, né? Porém, assim, num eleitorado de centro-direita ali, ele vai entrar, porque ele é o candidato da família Maggi, né? Sim. Assim, do Eraí e Blairo, né? Vamos lembrar aqui, né? Então, eles lá nas fazendas, lá nos municípios aí do agro, eles vão trabalhar muito o nome do Fafro, né? Independente de onde ele estiver, é a chapa dos sonhos, né? É Piveta, governador, Mauro e Fávaro no Senado. A chapa dos sonhos do agro é essa, do Blairo, seu opa. Independente de onde ele estiver, é Piveta, governo, Mauro e Fávaro no Senado, né? Então o Fávaro tem boas chances também. Ele só está com essa dificuldade com o PT, né? Lança um segundo nome do PT ou não, né? Porque o Favre está com receio de ele perder voto lá dos eleitores do Lula, né? Porque se tiver um segundo voto forte, né? Um segundo candidato forte lá, ele pode não ter voto nenhum lá, ou ter pouco, né? Porque aí o eleitorado lulista vota no segundo voto, vamos supor se tiver alguém do PT, né? E vota no Pedro Táxi, vota numa Janaína e não vota no Favre, né? Então ele quer garantir realmente pelo menos um voto lá dos eleitores do Lula, né? Mas é um candidato competitivo também. Então vamos ter que aguardar, né? Essa eleição ela vai depender muito da dinâmica da campanha, se o Mauro vem mesmo ou não, né? Às vezes o Mauro renuncia para, né, para dar lugar ao Piveta, mas às vezes ele não vem candidato também, pode tentar um cargo federal também, entendeu? Então muita coisa pode acontecer ainda. E nós estamos esquecendo também de falar do Pedro, que está Sim. com essa briga com o governo do estado. O Pedro está ganhando um pouco de. Tá crescendo também, né? Mas eu não sei se ele consegue chegar nessa briga aqui em cima, né? O Pedro Táxi, assim, eu vejo, primeiro, ele tá certo de voltar por uma eleição majoritária, né? Tem gente que fala, ele tinha que ser mais humilde, ele tinha que começar como vereador de Cuiabá, né? Começar de baixo, né? Falou, olha, ele tá certo, dessa vez ele tá certo de ser candidato, eu acho. Em 2020, quando ele foi candidato naquela suplementar, ele estava errado. Ali eu cansei de falar, eu falei, ele teve 280 mil votos para governador. Ficou em terceiro lugar, mas teve 280 mil votos, não é pouca coisa. Em Mato Grosso, né? Poucos têm isso, né? E ele saiu ali para o Senado, eu falei, é um erro. Ele tinha que apoiar o Fávaro ou o Nilson Leitão naquele momento, né? E negociar um apoio futuro. Mas ele saiu e se deu mal, fez 77 mil votos, né? O sétimo O colocado, né? sétimo colocado, o número dele era 777, né? Ele estava no Solidariedade na época, era 77, 777, né? Era tudo 7. Ou seja, ele caiu de 280 para 77. Aí caiu, né? Então não dá, você Ah, tem que sair maior do que mas, entrou. Política, é, né? Ali foi um erro. Mas agora ele tem toda a condição de sair maior, ele tem toda a condição de fazer uns 150 mil votos, talvez 200, né? Aqui na região metropolitana ele pode ser até, ele pode ficar no top 3. Aqui na região metropolitana de Cuiabá, aqui ele é muito forte, né? Aqui tem muitos servidores públicos, ele está com essa bandeira, né? Anti-Mauro, a questão dos empréstimos consignados também, né? Dos servidores públicos que ele abraçou como advogado, né? Está dando destaque. Então aqui na região metropolitana ele pode ficar entre os 3 mais votados. Porém, no interior ele vai ter dificuldade. Né? Ele vai ter mais dificuldade, porque lá tem sim. Galvão, tem Medeiros, tem Janaína, o próprio Fávaro, Mauro. Então, eu vejo muito difícil uma chance do Pedro Táxi ganhar essa eleição. Muito difícil, assim. Ele pode chegar a 150 ou 200 mil votos. O eleito vai ter 500 ou mais, né? Então, mas ele é uma reentrada muito boa para ele, sabe? Para numa próxima ele voltar para o Senado, para o deputado federal, ele se revaloriza. E outra, a conjuntura o favorece muito pela questão da segurança pública, né? Especialmente as facções, o crime organizado, né? É o arcanjo de hoje, né? O que era o comendador há 25 anos atrás, né? 20, 15, né? Quando ele disputou em 2010, né? Enfim, na época da Operação Arca de Noé, né? Em 2002, né? 24 anos atrás, o que era o comendador, hoje são as facções, né? Aqui em Mato Grosso. E aí ele tem um ganho muito grande, porque essa é a área dele, a área de especialidade dele mesmo, né? E está complicada realmente a situação das facções aqui no estado, né? Então, isso favorece. Então, eu acho que ele está certo, né, de ser candidato, mas vejo pouca possibilidade dele vir a ganhar essa eleição. E a Janaína, ela estava indo muito bem, ela ganhou uma projeção quando ela começou a brigar com o governo, né? Quando ela começou a brigar com o governo, ela ganhou uma projeção e todo mundo falava, olha, a Janaína tem que ser governadora. Ela vai chegar a governadora, mas ela preferiu ser senadora. Mas ela parou com a briga do governo, com o governo. Quando ela parou com a briga com o governo, ela parou também
Eu não vejo assim com ela em primeiro lugar nesses três aí. Eu vejo ela de segundo para terceiro, É, disputando, entendeu? Porque com essa parada que ela deu, que ninguém entendeu, mas ela sabe o motivo, né? Ela parou de subir, né? A população estava aplaudindo, até porque precisava de um contraponto ali na Assembleia para poder salutar um contraponto na Assembleia. Nós sabemos que hoje há esses puxadinhos, não só da Assembleia, não só nesse governo, mas em todo o governo, sempre há um sim. puxadinho na Câmara Federal, na Câmara de Cuiabá nem se fala, não virou mais nem puxadinho, já virou ali um banheiro Pois é, uma onde o pena. prefeito vai lá e resolve todas as suas necessidades, né? Pois é. Então, infelizmente, com essa parada da Janaína, ela tá bem, mas não tá como ela estava subindo, viu? Então, né, porque o equilíbrio, como eu falei, a Janaína, assim, ela pode ser o segundo voto do Mauro também. Então, ela não pode antagonizar muito com o Mauro, é uma questão de ponto de equilíbrio aí, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Você tem que, né? Você É, saiu bem, hein? É, mas é, isso. porque assim, ela assim, no primeiro voto, se o Mauro viesse a candidato mesmo, no primeiro voto ele ganha. O Mauro ganha o primeiro voto. Se você pegar, né? Eu acho que o Mauro fica em primeiro no primeiro voto, o Fávaro em segundo, né? Mas e o segundo voto, né? A Janaína, ela tem tudo para ganhar o segundo voto. Ela ser a vencedora dos eleitores, né, do que dando o seu segundo voto. Então ela pode dobrar com o Mauro, ela pode dobrar com o Fávaro, ela pode dobrar com o Pedro Táxi, né? Quem diria, Táxi e Riva, né? Lá em 2014 era Anjos e Demônios, né? A luta do bem contra o mal, né? Zé Riva e Perotax, né? O Zé Riva chegou a ser candidato e foi barrado por conta da lei da ficha limpa, né? Porque ele tinha alguns problemas, né? O Zé Riva na época, né? Veio a Janete Riva, né? A mãe da Janaína foi candidata. Então ali é a luta do bem contra o mal em 2014, Táxi versus Riva, né? Anjos e Demônios, né? Mas agora pode haver essa dobradinha, porque os dois estão muito na defesa dos servidores públicos, né? Então eu acho que esse abrandamento da Janaína tem muito a ver com isso. Ela não pode antagonizar muito com o Mauro também. Até porque o Mauro, por exemplo, ele está fazendo um governo muito voltado para o interior. Muito, muito voltado. Pouco aqui para a região metropolitana. Está atendendo aqui? Tá. Mas pouco diante do que está fazendo no interior, né? No interior. O Mauro é um filho do Blairo, né? Um blairinho, né? Um filho político do Blairo, assim, né? E o Blairo foi assim também, um governo muito interiorano, né? Muito voltado para o interior. Deixou a Copa em Cuiabá, né? Opa, né? Conseguiu garantir a Copa, né? Criou essa Copa na época, tá? Mas poucas obras em Cuiabá, né? O Mauro também e as poucas obras que tem estão lentas, né? A do BRT que não resolve nunca, muito lenta, né? Do também, dessas. Chapada. Do Morro de Santo Antônio também, né? A questão do Morro de Santo Antônio, ali a Portão do Inferno, né? Que é essa que o meu neto trouxe, e também essas obras na Miguel Sutil também, que estão muito lentas. É importante, ok? Só que tá muito, você passa ali e não vê um operário, não vê, né? Tá muito, muito lento, né? São obras que atrapalham o trânsito. Então isso tudo desgasta, né? Então o Mauro fez um governo muito interiorano. Então a Janaína não tem como brigar muito com ele, né? Lá em Juara, por exemplo, a turma fala, mas o Mauro asfaltou aqui a região toda, mas como é que eu vou ser contra ele, Janaína? Não pode ser todo ou nada, é você e ele, tudo bem? Né? Então ela pode dobrar muito com o Cabe a Mauro. vocês dois num Fuca. Ela chega lá encolhida, lá em Juína. Tem uma ponte que o Mauro fez lá no Rio Juruena, bonita, ligando ali a região do Vale do Arinos, né, da região da Grande Juara com a região da Grande Juína ali, uma ponte grande, mais de 1 quilômetro assim no Rio Juruena. Então, muito investimento em infraestrutura e lá no Nortão é o que, porque lá é uma questão de vida ou morte, né? Nós aqui somos bem servidos de infraestrutura relativamente, porque somos uma capital, o maior centro econômico e logístico do estado, né? Mas lá não, lá uma estrada, né? É questão de vida ou morte para eles lá, né? Então, ela não pode antagonizar muito com o Mauro, porque senão ela perde esse segundo voto. Bem pensado, sim. Entendeu? Eu acho que é isso. Então tem um ponto de equilíbrio aí que ela vem buscando, né? Você estava falando das obras aí, E do aí? BRT, essas questões nossas que estão meio atrasadas aqui em Mato Grosso. Eu sempre falei, sempre acho que a Secretaria de Obras, a CINFRA, é muito grande para o secretário que nós temos. Eu acho que o secretário teria que ter um secretário mais arrojado ali, mais competente, porque o que o secretário CINFRA faz hoje é o básico. Quando veio o problema, ele não resolveu. Não. Só conversando aqui, você tocando no assunto, você falou 4 assuntos aí Pois é. que era para ser resolvido. O secretário fez o básico, ele foi lá no interior, fez o asfalto, ele fez uma ponte aqui, outra pontezinha ali, mas quando chegou no Morro Santo Antônio, que era para resolver, não conseguiu. Aí chegou no Portão do Inferno ali, não resolveu. Colocou tela de galinha. Foi, né? Aí quando foi o BRT, vai terminar o governo Mauro Mendes, vai terminar o governo Piveta, eles não vão terminar esse BRT. Pois é. E é um 63 que, se não tomar um cuidado tão rápido, tem um trecho lá
que deve romper o asfalto, porque não fizeram a ligação de água. Embaixo está rachando o asfalto. Hum. Então, quer dizer, quando vem um assunto que é para resolver, a Cinfra não resolve. Só fez o básico. Então, eu acho muito grande a secretaria, a Cinfra, o secretário que temos. Um secretário que estourado, que grita, não sei, mas eu acho que se tivesse um outro secretário melhor ali, tinha pelo menos uma dessas 4 obras aqui, tinha sido concluída algumas. É, como eu vejo, Neto, assim, o Marcelo Padeiro, né, que está secretário aí, já veio com uma obra da prefeitura e está tá na Cinfra, né, é assim, os números são muito relevantes, né, eles vão terminar com 7.000 quilômetros, né, de asfalto, né, é muita coisa, né. O Pedro Táxi, por exemplo, em 8 anos, o Pedro Táxi e Silval fizeram 1.200, né, não, fizeram 2.000, desculpa. O Pedro Táxi fez 1.200 e o Silval 800, né. Então, é, pelo Táxi Silval, em 8 anos, fizeram 2.000. O Mauro, em 8 anos, 7.000, né? Quer dizer, uma diferença muito, muito grande. O Mauro está dobrando a malha, né? A malha que ele assumiu, quando ele assumiu, ela tinha 7.000 quilômetros, né? Ele está colocando mais 7.000. Então, são números muito fortes. Eu acho que o que pega muito chama-se região metropolitana, né? É, A região metropolitana, a governança da região ele faz o metropolitana. asfalto lá no interior, aí todo mundo vem para a capital, chega aqui nem engessado. É, não, você pode observar que a maioria das obras que tem problema, e a BR-63 é pela MTPAR, não é pela Cinfa. A MTPAR que está Ah, vai ter executando, pá. né? Tem a nova Rota do É Oeste, uma né? roda Eles oeste. encamparam a Rota do Oeste, né? Até o Cidinho que está lá, um dos zinhos do Pelotax. O Pelotax que gosta dos zinhos, né? Qualquer dia ele vem aqui para conversar com o Nelson também, né? O Pelotax, né? Então, a questão da região metropolitana é algo mal resolvido mesmo, sabe? Foi criada uma agência na época do Silval, a agência da região metropolitana, ela realmente não foi operacional, né? Produziu pouco, né? Ela continuou no governo do Pedro Táxi, né? Foi o único órgão que o Mauro extinguiu, realmente foi a AGEM, né? E criou uma secretaria adjunta lá na Cinfra, né? De região metropolitana, e isso aqui não fluiu, né? A região metropolitana merecia uma governança melhor, né? Sim. Talvez um órgão com mais autonomia ali para de fato ter, não só na mobilidade urbana, mas nas outras políticas públicas, né? Turismo, saneamento básico, gestão de recursos hídricos, né? Que precisa, né? Uma integração. Hoje são 14 municípios que compõem a região metropolitana, que entrou Campo Verde. Campo Verde. Campo Verde entrou também por conta da. Tem uma relação muito forte, que Campo Verde está a 70 quilômetros de Cuiabá, né? Eles até brincam lá em Campo Verde, eles falam, tem shopping em Campo Verde, né? Três Américas, Pantanal, né? Estação, eles falam, o shopping de vocês são nossos também, porque sempre que eles precisam, eles vêm aí, né? É muito pertinho. E a MT 251 é chapada até Campo Verde, né? Então, Campo Verde entrou uma lei do Beto 2-1, né? Então, pode observar, então essa gestão da região metropolitana é deficiente. Realmente ela merecia uma governança melhor, né? Então, Melhor. assim, eu acho que o que pega é isso, né? Porque Sim, o BRT é metropolitano, né? Começa em Vaza Grande, termina em Cuiabá, então sim. o Estado continua falhando, Como é que né? está aquela duplicação aqui Que em Vaza Grande, na questão ali perto do é São imigrantes? Mateus? É imigrantes ali, É, não? A imigrante. imigrantes está andando. Está A andando? duplicação da imigrantes Ah, está tá. andando. Houve uma ponte, né, que o Mauro inaugurou ali também, essa Sarita Baracate, né? Ali nos fundos do aeroporto, no Parque Atalaia, né? Do lado de Cuiabá, Cuiabá. chegando no Jardim Maringá, lá em Vaza Grande. Uma obra que o Pedro Táxi começou, né? O Mauro concluiu, né? Mas falta. O Estado tem algumas regiões que exigem um olhar mais carinhoso, mais específico, né? São regiões que estão muito estagnadas em relação ao interior. É difícil concorrer com o interior, porque, né, é uma das regiões que mais cresce no planeta, né? No mundo inteiro, né? O interior de Mato Grosso com a soja, milho, algodão, pecuária e tal. Mas aqui é a região metropolitana, né? E quando você vai nos municípios mais pobres, amigos, ali Santo Antônio, Jangada, Barão de Melgaço, Corizal, Poconé, ali você vê realmente a desigualdade, né? Dentro da região metropolitana. É preciso um projeto de desenvolvimento para a região metropolitana. Vaza é grande mesmo. Vaza Grande é o segundo maior município, né, em população, né, mas está como quinto PIB, né, para você ter uma ideia, né. Sorriso tem um PIB maior do que o de Vaza Grande. Foi. Sorriso tem 100 mil habitantes, 110 mil, e Vaza Grande tem 300. Quer dizer, Vaza Grande tem 3 vezes mais população do que Sorriso e tem a mesma renda. A renda per capita de Vaza Grande é um terço de Sorriso. Né? Então, Gasta tudo comprando é água, o bastante. Vaza Pois Grande. é. Então, região metropolitana de Cuiabá requer um olhar de desenvolvimento regional, isso está faltando realmente. Né? E Grande Cáceres. A Grande Cáceres é outra região que precisa de um olhar mais atencioso. Assim. Denilson, a gente acabou entrando na administração aí, Sim, mas eu tenho que aproveitar você aqui nessa questão política aí, porque você pois não. é um estudioso nessa área aí, né? Pois é. Agora, como é que tá? Federal. Federal também vai ser bem concorrido, né? A gente viu que o PL na eleição passada fez 4, hoje Foi. a expectativa é fazer 2.
e o PSD fazer um ali, trabalhando para dois. União Brasil talvez não faz ninguém, porque o Assis está querendo sair de lá, ou se ficar, faz um. Como é que está hoje essa questão federal? Como é que, na sua visão aí, está muito concorrido também, está difícil aí? Federal a gente talvez tenha uma renovação maior do que estadual, né? Para estadual nós vamos chegar lá, né, logo depois. Mas assim, realmente o PL, da outra vez ele só fez 4 porque estava vigorando aquela regra do 80-20, né? 80-20, é. Que já foi inclusive revista por um julgamento do STF, né? Quem não alcançava 80% do quociente eleitoral, né, na primeira rodada, né, já ficava descartado. Né? E agora não, né? Tem a primeira rodada, mas na segunda rodada, quem não alcançou, né, o 80 vai 80, poder entrar. é. Né? Na eleição passada, se estivesse vigorando, a Rosa Neide teria entrado, né, pelo PT, a Neuma, né, pelo Meu PSB, né, e o Leonardo médico. Albuquerque, É. né, pelo Republicanos. Esses três teriam entrado. E quem teria saído? O Coronel Fernando, o Coronel Assis e a Amália Barros. Né? Então o PL só fez 4 por isso, porque os outros não conseguiram alcançar. Faria Né? um só, né? Fariam 2, né? O Abílio, né? E o Zé Medeiros. Isso, E o Zé isso. Antônio Medeiros, exatamente. Então, ó, dessa vez o PL, eles devem, acho que 2, né? Porque é uma chapa forte, né? Porque tem que ver a situação do Nelson Barbudo, porque parece que ele está doente, né? Mas falou que é É candidato. candidato? É candidato. Né? Tem emendas em todos os municípios desse estado. Ele é meio caipirão, assim. Eu trabalho eu que segurei o comunismo lá, né? Qualquer dia ele vem aqui, né? Bolsonaro! Qualquer dia ele vem aqui. Já entrevistei o Nelson também. Mas ele é candidato. O Rodrigo Dazaelli, que ficou no lugar do Abílio, né? Fez 6 mil votos, 7 mil votos, né? Virou deputado federal. Vai subir a votação? Vai, mas faz aí 20, 25, né? Mas ajuda, né? A Coronel Fernanda também teve 59 mil votos, né? Talvez ela suba. Ela está com 2 concorrentes aí fortes né, para representar o agro, né? Que é Neri Geller e Nilson Leitão. São 2 muito qualificados, muito preparados, muito experientes, né? E vem candidatos os 2, né? O Neri pelo Republicanos, possivelmente, né? E o Nilson pela federação aí do PP com o Nilson está aqui, vai estar aqui. Ele vem aqui? Daqui 2 dias ele está aqui no podcast Provocação. Que bom, ele sempre rende boas entrevistas, o Nilson é muito preparado. Tenho divergências, ele está à minha direita aqui, o Nilson, né? Tenho divergências no posicionamento político com ele, né? Mas é sempre alguém que vale a pena parar para ouvir, né? Então ele volta, aí pelo menos uns 60 mil votos ele deve fazer aí, né? Lá em Sinop eles estão com medo, né? De sair ele, a Rosana e o Juarez Costa, né? 3 ex-prefeitos, né? Lá de Sinop, né? Mas o PL acho que consegue fazer 2, né? Tem o Coronel Assis que vem pro PL também, então acho que 2 é quase que garantido. PSD, o que se cogita? Irajá, Lacerda, né? O Irajá fez 54 mil votos da outra vez, ele sobe, porque ele tá secretário executivo do MAPA, né? Do Ministério da Cultura. Mas ele teve muito apoio de bolsonaristas, e agora ele foi pro governo Lula, então os radicais não vão apoiar. Ok, ele tem perdas e ganhos, né? Mas eu acho que nos ganhos ele supera, ele vai para uns 70 mil votos, né? Eu soube que tem uma articulação para ele ir para a Agência Nacional de Mineração, o Irajá, né? A turma tá achando uma acomodação para ele, né? Para facilitar para o Emanuelzinho. Porque a situação do Emanuelzinho é complicada também, né? O Emanuelzinho cai, né? Ele fez 74 mil, dessa vez ele... Tem gente que fala em 60, eu acho que na faixa de 45, 50, talvez 55 mil votos, né? O Emanuelzinho perdeu a prefeitura de Cuiabá, que tem seus encantos, né? Tem seus votos. Todo prefeito de Cuiabá tem um deputado federal, elege um deputado federal, isso é tradição, né? Ele perdeu e perdeu Vaza Grande também, né? Então, assim, ele vai cair a votação, né? Então, cogita-se dele ir para o PSD para tentar a segunda vaga, né? Ele e o Irajá, assim, é complexo, né? Porque lá tem o Voltemir também, 25, talvez uns 35, 40 mil votos, né? O Voltemir. O procurador Mauro, com apoio, ele faz. Da outra vez ele fez uns 15, né? Acho que ele só para uns 20, 25, né? Então, PSD aqui talvez mais um. Né? Tem isso. O Republicanos também, né? Precisa ver, cogitava a saída do Juarez Costa para o Republicanos, estava dada como certa, né? Ele Neri lá, né? Ele Neri, mas a Janaína Riva tá convencendo o Juarez a ficar no MDB. Porque o Juarez deve subir, ele teve 76 mil, ele deve ir para uns 80, assim, ele deve ter uma boa votação. Ele está entrando forte no Araguaia, né? Muita emenda, né? O Juarez é o despachante de emendas na Câmara, é o Juarez, né? Então ele distribui, atende a turma aí, né? Então ele é alguém favorito. O Republicanos elege talvez 2, né? Tem que ver, saindo o Juarez, né? Se fica o Neri. O Neri eu vejo que é um candidato para 60 mil votos também, 70, né? Também tem chance, né? MDB, se o Juarez fica, tem chance também, né? Até porque a Janaína Riva vai sair para majoritária,
Ajuda. pode ajudar, claro, ajuda a dobrar, né? O PT, a Rosa Neide ganha dessa vez, a federação, né? PT, PV, PCdoB, a Rosa Neide ganha. Acho que ela repete aquela votação ou algo próximo disso, né? Ela tem boa chance de Aqui ser é 80 a eleita. 20, né? Vai ter 80 a 20. Facilita. Eu acho que ela ganha, assim, dessa vez, a Rosa Neide. E União Brasil, né? A União Brasil precisa ver como vai ficar, mas a preços de hoje, né? No dia que nós estamos gravando aqui, porque se tiver Fábio Garcia e Virgínia, quer lançar os dois, né? Tem essa, né? O Fábio fala, não, ela não prejudica porque soma, né? Vamos ver, né? O Coronel Roveri, né? A princípio ficaria no União Brasil também, né? A Gisela Simona, né? A Gisela Simona acho que sobe a votação. Ela teve 28 mil votos, mas agora acho que ela sobe, né? Então o União Brasil também elege talvez dois também, né? Então, para federal tá bastante indefinido, Indefinido. bastante incerto, que Aham. ainda tem alguns nomes para algumas peças para serem movidas, né, para realmente cravar. Mas quem tem chance de eleger são esses aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. É PL, PSD, Republicanos, MDB, PT e União Brasil. Assim, muito difícil alguém fora desses 6 aqui conseguir eleger algum federal, E né? depois vai aparecer mais duas surpresas aí de repente, né? É, Que a gente não sabe, porque sempre tem candidatos aí que a gente não tá sabendo que é candidato, de repente aparece eleito aí, é verdade, né? né? Nós tentamos monitorar, não, com a nossa ABIN, né, como eu brinco, nossa Agência Brasileira de Inteligência aqui, né? É. Mas às vezes tem alguma surpresa, assim. Verdade, né? Bom, muita gente fala que ficou mais fácil para os deputados estaduais, federais, quer dizer, todos os parlamentares que estão no mandato, Sim, por conta das emendas, eles estão mais preparados estruturalmente, tem funcionários, tem sim. estrutura, carro, tá, tá, Gabinete, né? gabinete, e a gente, VI, verbo indenizatório. VI, verbo indenizatório, fala em verbo indenizatório, o E ministro aí? Fávaro está aí, Fávaro, o ministro o Dino, Flávio Dino, Flávio Dino é está verdade. aí, perturbando os É, parlamentares, né? do que ele tá certo. Nessa, o Flávio Dino tá É, certo. e Nessa tem ele tá certo. muito, a imprensa inteira está apoiando o Dino, Sim, né? é O verdade, né? ministro, né? Sim, E a Assembleia está muito confortável que aumentar mais cadeiras na Assembleia sim, Legislativa, agora não vai aumentar mais. Hoje ele sabe que os deputados estão preparados ali financeiramente, estruturado, gabinete, tudo mais que nós falamos aqui, mas pelo menos 5, 6 novos devem entrar ali, né? Então, quer dizer, por mais que eles estão se organizados, estão estruturados, mas 5 ou 6 devem deixar a Assembleia Legislativa. Um já é natural, que é a vaga da Janaína, é, mas 4 a 5 vai disputar ali, puxando na corda ali, na marra ali, pode perder a eleição, né? pode. E muito na escolha do partido, né? Tem esse detalhe aí muita gente vai ganhar ou perder na escolha do partido, né? Dependendo de qual partido escolher. Porque a votação mínima está subindo, né? Em 2018, o menos votado teve 11 mil votos. Ficou na casa dos 11 mil votos, que foi o João Batista, presidente do Sindspem, lá dos agentes, dos policiais penais, né? Fez 11 mil. Em 2022, o Juca do Guaraná foi o menos votado com 20 mil votos, né? Uhum. Agora, amigo, eu acho que esse nível da parede, como você colocou, né? Vamos subir o nível, né? Na parede, né? Essa votação mínima aí vai para cima de 25 mil votos, vai para 27, 26, 27 mil votos para o menos votado. Periga a gente com 35 mil votos perder, viu? Uhum. Dependendo nos partidos aí mais concorridos, como União Brasil, próprio Republicanos, aí, PL, né? Periga a gente aí com 35 mil votos perder, né? Então, realmente eu vejo essa renovação por conta desses cálculos, né, dos cálculos políticos. Os atuais deputados, né, eles devem ter uma boa votação, quase todos eles, né, mas tem alguns novos aí que estão vindo fortes, né, então eu concordo contigo, acho que 5, 6, talvez 7 Uhum. novos, né, devem vir, e tem nomes aí como Rafaela Fávaro, né, pelo PSD, que tem boa chance de vir, né, tem a Samantha Iris pelo PL, também, que, né, Cuiabá tem eleito aí 2 vereadores por eleição, né? Em 18 foi Eliseu e Paulo Araújo, agora em 22 Diego Guimarães e Juca, né? Então agora pelo menos uma vereadora sobe para lá, que é a É, Samanta. É difícil tirar. Samanta faz uns 40, 50 mil votos, né? Tem gente que fala em 70, uma turma mais animada, e fala, calma, para é. estadual 70 é mais difícil, né? Mas a Samanta, a Rafaela Fávaro, tem o Alan Porto, né? Secretário de Educação, que tem boas chances, o Allan Kardec também, secretário de Ciência e Tecnologia também, tem o Ari Lafim, né? Ex-prefeito de Sorriso, que também é um nome forte, o Léo Bortolin, também é presidente da MM, né? Talvez com o apoio da Janaína, né?
Então ele deve. Janina até teve 82 mil votos, cara. Se ela dividir em dois, dá 41 para cada um, né? Então ela consegue eleger dois, né? É, Tem que terminar, né? E, enfim, e alguns podem perder. Então eu vejo é. que a renovação deve ficar nesse patamar aí de 6, 7 novos. Tá certo, Vinícius. Vamos terminando aqui o nosso podcast de provocação. Espero que você volte novamente aqui para que a gente possa continuar esse bate-papo, porque a política é muito dinâmica, né? É como dizia Ulisses, é como nuvem. Isso, né? Hoje tem gente eleito, amanhã já não tem mais. Quem não estava bem já passa a ficar bem no olhar da população, do eleitor, né? Então é bom que a gente está sempre aqui discutindo, vendo essas questões políticas. E vai ser muito bom para que a gente possa estar também trazendo essa visão aos nossos eleitores, Ótimo, né? né? Então, sempre um prazer, né, estar contigo e estou à disposição para outras oportunidades. Obrigado. E lembrando que daqui a pouco vai entrar aí na nossa programação o Conexão Materna. Hoje vai falar com a Legal. senadora Margarete Margareth Busetti, que Busetti. está fazendo um bom trabalho em Brasília, É né, verdade, é Vinícius? verdade. Serei bem substituído aqui pela senadora Margareth Busetti. Tá certo. Telespectador do Provocação, muito obrigado pela sua audiência. Você pode assistir este podcast a qualquer hora, de manhã, à tarde ou à noite, pelos nossos meios de comunicação, pelo site Voz MT, pelo MT Transparência, pelo YouTube e também por todos os nossos meios de comunicação. Eu sou Neto Marques, desejo a todos vocês um abraço e até o próximo programa.